Pessoal, então nós vamos começar um novo assunto, ajuste de curvas, certo? Então, imagine que nós fizemos medidas em laboratório, por exemplo, de um certo fenômeno físico e obtivemos alguns resultados. Por exemplo, vamos supor que nós medimos 3 pontos, tá? 3 pontos distintos, certo? Bom, eu posso, por exemplo, ligar esses 3 pontos aqui, cada 2 pontos por uma reta, certo? Bom, eu posso usar esses 2 pontos que eu obtive no laboratório e caracterizar a equação de uma reta aqui, né? Nesse caso, eu teria um problema de interpolação, né? Então, seria qual a reta, né? Ou qual a equação de reta que passa exatamente sobre esses 2 pontos, né? Então, eu acharia os parâmetros, né, o coeficiente linear e angular dessa reta, certo? Vamos supor que então eu quisesse fazer uma interpolação linear entre esses outros 2 pontos. Eu poderia então usar esses 2 pontos para conseguir a equação dessa outra reta, né? Seria uma interpolação linear nesse caso, certo? Vamos supor que eu quisesse saber o valor de y, eu tenho um certo x e quero saber um valor de y que não é nenhum desses 3 pontos, mas um ponto intermediário entre eles, né? Eu poderia, por exemplo, para esse x aqui, para esse valor de x, e na equação da reta que eu encontrei a partir dos 2 pontos, e achar o valor de y. Poderia fazer isso para um ponto nessa outra reta. Claro que aqui eu teria duas equações distintas, né? Então, no caso da equação, no caso da reta, né, da interpolação linear, eu tenho 2 coeficientes para determinar. Se eu tiver 2 pontos, é suficiente para eu determinar a equação dessa reta, né? Vamos supor que eu tenha outros 3 pontos. Vou fazer aqui do lado. Vamos supor assim, eu tenho esse ponto e esse ponto, certo? Só que em vez de fazer uma interpolação linear entre esses 2 primeiros pontos e uma outra interpolação linear entre esses outros 2, eu posso fazer uma única curva usando os 3 pontos. Na verdade, nesse caso, o problema seria encontrar a equação de segundo grau, né, que passe exatamente por esses 3 pontos, né? Olha, eu tenho 3 pontos, tenho 3 coeficientes, no caso de uma equação de segunda ordem, um polinômio de segunda ordem, e eu poderia encontrar a equação desse polinômio que passa exatamente por esses 3 pontos, certo? Então, vou tentar desenhar aqui, por exemplo, esse aqui, né? Então, uma interpolação de segunda ordem. Né? Então, nós vamos depois estudar a interpolação linear, né, e de segunda ordem, usando a interpolação tradicional e também a interpolação de Lagrange, né? Existe também outro tipo de interpolação que chama interpolação de Newton, né? Um problema que a gente vai estudar mais tarde. Como vocês perceberam, no caso de um problema de interpolação, eu tenho, no caso da interpolação linear, 2 pontos, né? E daí entre esses 2 pontos eu encontro a reta que passa exatamente por esses 2 pontos.
Se eu tiver 3 pontos, eu encontro a equação de grau 2, polinômio de grau 2, que passa exatamente por esses 3 pontos. Certo? Agora imagine um problema diferente desse, né? Eu fiz uma experiência em laboratório e eu tenho vários pontos, certo? Por exemplo, tenho esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, certo? Bom, só que eu sei que esse fenômeno se comporta de maneira linear, por exemplo, se comporta como uma reta, né? Mas as medidas que eu fiz, elas são sujeitas a erro, né? Erro de medição. E se eu for tentar ligar esses pontos por retas, né? Claro que vai ficar, eu posso fazer interpolação linear, como eu fiz aqui, entre cada um dos 2 pontos, né? Mas isso não vai me representar bem o fenômeno, né? Ou seja, nesse caso aqui, eu quero representar o fenômeno por uma reta, só que eu tenho mais pontos do que eu preciso, eu não tenho só 2 pontos, eu tenho vários pontos, né? E eu não quero fazer uma interpolação linear entre um ponto e outro, mas eu quero encontrar uma equação geral de uma reta que passe por todos esses pontos, né? Então, visualmente daria para a gente fazer, né? A gente poderia fazer isso no olho aqui, né? Não, vou tentar fazer aqui, certo? Nesse caso. Bem, ficou bom, né? Então, é claro que se a gente fosse fazer isso, encontrar a reta que melhor se ajusta a esses pontos na equação da reta e fosse desenhar, cada um ia encontrar uma equação diferente. Cada pessoa que traçasse essa reta, né? Então, trata-se na verdade de eu ter mais pontos, né, do que simplesmente 2 que eu precisaria para caracterizar exatamente uma reta, mas eu quero definir uma equação de uma reta, portanto que tenha 2 parâmetros, né, um coeficiente linear e um angular, que melhor represente essa reta, né? No caso aqui, ó, se a interpolação for linear, né, eu poderia ter uma equação assim, ó, y igual a 1 a 0 mais 1 a 1 x, né? Para esse caso aqui, né? No caso de segunda ordem, eu poderia ter um y igual a 1 a 0 mais a 1x mais a 2x quadrado, né? Então eu tentaria aqui, facilmente eu encontraria essa equação. Para uma, claro que essa reta aqui, por exemplo, teria uma equação, essa aqui teria outra, né? Com coeficientes a 0 e a 1 diferentes, né? E essa daqui seria para esse caso de grau 2. Então os 3 pontos passariam exatamente em cima dessa equação, né? Estariam bem representados. Mas no caso de eu ter mais pontos do que eu preciso para caracterizar os coeficientes, seja interpolação linear ou quadrática ou de ordem superior, então eu tenho esse problema aqui de ajuste de curvas, né? Então, como que a gente faz, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente chama isso de regressão linear. A gente pode ter uma regressão linear, quando a gente tenta aproximar os pontos por uma linha reta, pode ser uma regressão polinomial, quando eu tento aproximar os pontos, por exemplo, por um polinômio de segunda ordem, de terceira ordem, né? E posso usar outras funções também, certo? Então, na aula de hoje, nós não vamos estudar interpolação em si, mas sim regressão, certo? Então, a gente vai estudar a regressão, né? E na aula de hoje, a gente vai estudar a regressão linear. A gente vai tentar aproximar os pontos, né? A gente tem uma quantidade de pontos e vai tentar desenvolver uma equação de uma reta que melhor passe por esses pontos. Para evitar a subjetividade, e cada um que fosse desenhar essa reta é desenhar de um jeito diferente, no olho, né? Então, eu tenho que desenvolver um método numérico que, a partir desses pares de coordenadas, ó, x1, y1,
x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, nesse caso, x5, y5, x6, y6, a partir desses pontos, nesse caso aqui eu teria 6 pontos, né? Qual a reta que vai melhor passar por esses pontos? E claro, eu vou daí também calcular um A0 e um A1. Não que ligue cada ponto, né? Como no caso da interpolação linear, não, mas que melhor se ajuste a todos os pontos da minha experiência, eu sabendo que essa experiência, ou que esse fenômeno físico tem uma tendência linear, certo? Então, nós vamos agora tratar do assunto regressão linear, mas no final do capítulo nós vamos daí estudar um pouquinho sobre interpolação, né? São dois problemas de ajuste de curvas, né, mas de natureza diferente, como a gente viu, né? Eu já coloquei aqui um exemplo de um caso de regressão linear, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 pontos, né? Só para exemplificar, e eu quero encontrar a melhor equação de reta que passa por esses pontos, certo? Então, a ideia é a seguinte, tá? Então, nós temos uma certa quantidade de pontos, né? Ou pares, né? De pontos. Então, eu teria os pontos x1, y1, né? x2, y2, xn, yn. Então são medições que eu fiz, né? E eu tenho uma certa quantidade. Nesse caso aqui, por exemplo, teria só 4 pontos, né? Mas a gente pode ter muito mais, certo? A quantidade total de pontos seria n, né? Imagine então que eu tenho os valores medidos. Os valores medidos seriam esses aqui, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, aqui eu teria nesse ponto, exatamente nesse ponto aqui, um y medido, certo? Mas se eu for usar a minha reta, que eu ainda não descobri qual é, mas eu vou tentar descobrir, né? Eu teria exatamente para o mesmo x, ó, eu teria aqui um y calculado, né? Ou um y, vou chamar assim, ó, mod, do modelo, né? Então, esse aqui foi o que eu medi e esse aqui é o que eu estou modelando, exatamente em cima da reta, certo? Note que aqui eu vou ter um erro, ó. Eu vou ter um erro, né? Entre o meu valor medido e o valor do meu modelo, né? Então, nós podemos escrever assim, ó, o erro, né? Então, isso aqui seriam os pares de pontos, né? Os pares obtidos na medição, né? Eu tenho n pares de pontos, né? E se eu for estipular um erro, eu posso falar assim, ó, o erro seria o y, o valor da função medido, que seria o y1, y2, yn, né? Menos o y do meu modelo, certo? Bom, se eu escrever o meu modelo, né? Se eu escrever o meu modelo, como eu fiz aqui uma reta, né? Então a equação, né, do modelo seria o que? 1 a 0, coeficiente linear, mais 1 a 1, vezes o x, né?
Então eu teria que saber aqui qual o A0 e qual o A1 ideal que vai passar por esses pontos, né? Bom, se eu quiser aqui, como eu tenho 4 pontos, 1, 2, 3, 4 pontos, eu posso escrever assim, ó, o erro do ponto I vai ser igual ao y medido, que na verdade é o yi, né? Esse aqui no caso seria o y2, né? Aqui ponto 1, 2, 3, 4. Então seria o y medido, seria o yi, né? Menos o y do modelo, certo? Bom, quanto que seria o y do modelo, né? O y do modelo é A0 mais A1x, certo? Mas se eu estou aqui avaliando, por exemplo, o i igual a 2, que seria esse caso aqui, ó, né? O y2 medido menos o y do modelo. Quanto é que vale o y do modelo? Bom, eu vou ter que usar a equação da reta, certo? Então aqui eu teria que usar o y do modelo, que seria A0 mais A1 vezes o xi, né? Então aqui eu teria o meu y medido menos, e aqui eu teria o y do modelo, né? O y do modelo estaria aqui, né? Claro que então eu posso escrever assim, ó, o erro é igual ao yi menos A0 menos A1 xi. Na verdade, quando eu faço o cálculo, né, A0 mais A1 xi, eu vejo quanto é que vale o y usando a equação da reta. Seria esse ponto aqui, né? Exatamente esse ponto aqui, né? E quando eu pego o y, eu estou pegando, na verdade, a medida que eu fiz, essa medida aqui, né? Nesse caso aqui, eu teria um erro positivo, né? Porque o valor medido está maior do que o valor no modelo, certo? Então, esse seria o erro, né? Qual é a ideia, pessoal? A ideia é se propor um método que, a partir desses pontos, a partir de todos os pontos, né, a gente consiga passar da melhor maneira possível, tá, essa reta do nosso modelo para caracterizar essas medições que a gente fez, né? Agora, como que vai se fazer isso, né? A ideia é a seguinte: diminuir esse erro, né? Mas como que se avalia esse erro, né? Pode-se avaliar esse erro de várias maneiras, porque na verdade aqui eu tenho um erro de um ponto, né? Eu posso, por exemplo, pegar a somatória dos erros do ponto 1 com o erro do ponto 2, com o erro do ponto 3 e com o erro do ponto 4, até o ponto n, se tivesse mais pontos, né? Certo? Então, vamos agora pensar um pouquinho sobre essa questão do erro, tá? Como que a gente pode fazer para minimizar esse erro, certo? Então, uma saída, tá? Uma saída para isso seria minimizar a soma dos erros absolutos, como a gente viu ali agora, né? Então, na verdade, aqui eu coloquei a expressão de um erro só, o erro do ponto I, por exemplo, do ponto 1. Eu poderia somar o erro do ponto 1 com o ponto 2, com o ponto 3, até todos os pontos, certo? Então, e depois eu ia tentar fazer uma formulação para achar qual o A0 e o A1 que me caracteriza uma reta que vai dar o menor erro possível. Então, imagine o seguinte. Imagine então que eu vou fazer uma somatória dos erros e vou tentar minimizar essa somatória dos erros, tá? Então, vou fazer o I variando de 1 até N, né? Somatória dos erros, dos EI,
que a gente viu ali, né? Bom, isso aqui vai ser igual a somatória, né, do YI, que foi o valor que eu medido, né, menos o do modelo, que é o A0, menos o A1, vezes o X, que eu medi também, mas claro, eu uso tanto no modelo quanto na medida, para poder daí saber o valor da função, né, para pegar o mesmo ponto. Né? Essa diferença aqui vai dar exatamente o erro, certo? Como a gente viu. Só que agora a somatória dos erros, né? Nesse caso aqui, vocês notam o seguinte. Imagine que eu tenho 3 pontos. Imagine que eu tenho 3 pontos. Certo? Note que por aqui eu posso, claro, passar uma reta exatamente por esses 3 pontos. Certo? Aqui me daria um erro zero. Né? Se os pontos estiverem perfeitamente alinhados, vai dar um erro zero. Mas vamos supor que eu tenha uma outra reta desse tipo aqui, ó. Vocês notem, nesse caso aqui, esse erro aqui, note que aqui eu tenho o valor medido menor que o valor do modelo, né? Então, o valor do modelo estaria lá em cima, né? E o valor medido aqui embaixo. Então, daria um erro negativo. Essa distância aqui, certo? Né? E aqui eu tenho o contrário, ó. Eu tenho o modelo, né, menor do que o valor medido. Então aqui daria um erro positivo. Né? Aqui daria um erro positivo e aqui um erro negativo. Note que os dois erros existem compensar, e eu poderia, por exemplo, achar uma reta que passa bem no ponto médio desses pontos, né? Certo? Mas os erros se compensariam e eu não teria a melhor reta, óbvio, né? Certo? Então vocês notam que não é uma boa estratégia minimizar ou tentar diminuir o erro, minimizar a somatória dos erros, ou seja, usar a somatória dos erros de forma absoluta como critério para encontrar qual a melhor reta que interpola os pontos, né? O que passa pelos pontos, né? Que se ajusta aos pontos, certo? Eu vou colocar essa expressão aqui um pouquinho mais para a direita. Bom, uma outra possibilidade seria eu fazer então a somatória dos módulos, certo? Dos erros, e não no valor absoluto, né? Eu poderia fazer assim, ó. Aqui ficou meio apertado, deixa eu reduzir um pouquinho essa expressão aqui. Vou sobrar mais espaço para a gente escrever ali, fica muito aberto. Então, imagine que agora eu faço o seguinte, eu faço a somatória, eu vou tentar minimizar, fazer uma formulação para minimizar, a somatória do módulo dos erros, certo? Para evitar esse problema aqui que um compensa o outro e daí dá um erro zero mesmo, uma reta que não passe exatamente pelos pontos, ou que passe um erro pequeno pelos pontos, né? Nesse caso aqui, eu vou ter em vez dos parênteses, simplesmente o módulo, né? Então eu pego o valor medido do y e diminuo, né, do valor avaliado pela reta que eu vou tentar encontrar, né? Note que nesse caso aqui
também não resolve. Olha só o que acontece. Imagine que eu tenho esses pontos aqui, ó. Esse ponto e esse, certo? E mais esse ponto aqui e esse, né? Os pontos medidos, tá? Tem mais ou menos assim em cima do outro, né? Imagine agora que eu tenho uma expressão passando por aqui, só por esses dois pontos, uma reta, né? Peraí. Uma só passando por esses dois pontos aqui e uma outra, vamos tentar desenhar aqui, deixa eu ver assim, né? Note que nesse caso, qualquer reta entre essas duas, né? Imagine uma que passe aqui no meio, que passasse aqui no meio, né? Ela ia ter um erro positivo com aquele ponto, um positivo com o de baixo, positivo com aquele, positivo com o de baixo. Ia dar o mesmo erro que essa aqui, porque ó, imagine essa reta aqui, ó, ela tem todo esse erro aqui em relação a esse ponto, né? E mais todo esse erro aqui, essa, né? Se eu colocasse uma outra aqui, bem no meio, tudo bem, essa daqui seria a reta ideal. Mas note que o erro, ela teria esse erro aqui absoluto, o módulo, né? O valor absoluto em relação a essa reta de cima e mais esse erro em relação a esse outro ponto, desculpe, né? Essa reta em azul teria esse erro mais esse, né? Se eu pegar só essa reta de cima aqui, ó, né? Teria todo esse erro aqui em relação a esse ponto aqui de baixo e mais todo aquele erro lá, o que dá na mesma. Ou seja, o que eu quero dizer? Qualquer reta entre essas duas aqui, no caso desses 4 pontos, iria satisfazer o problema, né? Então, não me resolve também trabalhar com o módulo, né? Qualquer reta entre essas duas amarelinhas, né? Inclusive essa em azul que seria melhor, né? E ia satisfazer, a gente ia encontrar um erro mínimo, né? Um módulo do erro mínimo, né? Então, a gente minimizando a soma dos módulos dos erros, né? Minimizando a soma dos módulos dos erros, tá? Existe também uma outra abordagem que é minimizar a distância máxima que um ponto tenha do modelo, certo? Então, por exemplo, se eu tenho vários pontos aqui, ó, essa aqui seria ideal, certo? Mas aí vamos supor que eu tenha, todos esses pontos aqui, a distância entre eles e o modelo ficou zero, né? Mas vamos supor que eu tenha um ponto fora do modelo aqui, ó, né? Esse ponto, se eu for tentar minimizar a distância máxima de um ponto para a reta do modelo, né? O que vai acontecer? Quando acontecer um caso desse com um ponto fora, né, do medido, o resultado vai ser uma linha reta que vai levar em consideração esse ponto também, né? Quando aqui a gente vê claramente que o melhor resultado seria o amarelinho, não em azul, né? Então, minimizar também, né, a máxima distância de um ponto, né, em relação ao modelo, também não é uma boa solução, né? A gente vai ver então que a abordagem que resolve esse problema, tá? Que dá o melhor resultado, que evita esses problemas que a gente viu agora, no caso do valor
do erro, né? Da somatória dos erros simples, né? Sem um módulo, o positivo de um lado, negativo do outro se compensam e a gente acaba não garantindo uma reta que realmente melhor passe pelos pontos, né? No caso da gente usar a somatória do módulo dos erros, também, como a gente viu aqui, qualquer reta que passe, nesse caso aqui, entre dois pontos, né? Entre essas duas que eu mostrei, vão caracterizar, vão satisfazer o problema também, né? Então, porque a em azul aqui, por exemplo, vai ter um erro para o ponto de cima e para o ponto de baixo, que somados seria igual a de uma das retas amarelas, né? Então, qualquer reta entre essas duas amarelas, passando por elas, nessa região aqui, iria satisfazer o problema, né? E uma abordagem assim que tentasse minimizar a distância máxima de um ponto, né, para a reta do modelo, também encontraria esse problema quando a gente, na medição, tivesse um ponto fora para algum problema, né, não ia caracterizar, ia distorcer o nosso resultado e ficar longe do que a gente realmente esperaria. Então, para evitar tudo isso, tá, o que se mostra, uma abordagem que se mostra bem eficiente, na grande maioria dos casos, tá, é minimizar o quadrado dos erros. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos usar nesse caso uma somatória de cada erro ao quadrado, certo? Bom, o erro a gente pode chamar de erro, ou discrepância, ou resíduo, né? Então, pode usar aqui a letrinha SR, somatória dos resíduos, né? Quadráticos, certo? Então, cada erro individualmente eu levo ao quadrado. Essa abordagem é que melhor funciona e evita esses problemas que a gente viu com as outras abordagens, né? De calcular o erro, o módulo do erro, né? A soma dos erros ou a soma do módulo dos erros, ou minimizar a máxima distância de um ponto com o modelo, né? Nesse caso aqui, eu teria que, substituindo aqui a nossa expressão do erro, né? Eu teria o ponto o y medido menos o A0 menos o A1 xi elevado ao quadrado. Então, se eu conseguir achar valores de A0 e A1, certo? Que minimizem o valor da soma dos erros quadráticos, né? Ou seja, que de tal maneira que essa soma dos erros em cada ponto seja a menor possível, a gente vai com certeza conseguir uma reta que passe exatamente no ponto mais justo, vamos dizer assim, né? Certo? Que melhor representa esse fenômeno que a gente está modelando, né? Então, nós vamos agora tentar determinar, usando o erro quadrático, né? A soma do quadrado dos erros, né? Encontrar esses valores de A0 e de A1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa expressão aqui, bom, então a expressão mínimo quadrado vem disso, né? Porque a gente está, na verdade, fazendo a soma do quadrado dos erros ao quadrado, né? E a gente vai tentar fazer essa soma ser a menor possível, né? Então eu pego o erro em cada ponto, né? Elevo ao quadrado, somo todos os erros e tento fazer essa soma ser menor possível. Como? Vou tentar achar um valor de A0 e A1
e faço com que essa soma seja a menor possível, né? Então, essa expressão aqui vai ser fundamental para a gente. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, nós podemos imaginar aqui o seguinte, que é uma função, né, da soma dos erros, é função de A0 e de A1, certo? Bom, note que aqui, ó, como está elevado ao quadrado, esse A0 aqui vai acabar ficando ao quadrado também. A gente for desenvolver essa expressão, né, o A1 também. Então, se eu derivar, né, essa função SR em relação a 0, supondo que eu tenho agora uma função de SR em função de A0, né, e de A1, então vamos considerar que o A1 é constante, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira derivada igual a 0, e daí eu vou encontrar um ponto ou de máximo ou de mínimo da função, né? Mas nesse caso aqui, fica bem caracterizado depois para a gente mostrar, que é um valor mínimo, porque é a segunda derivada da positiva, certo? Dessa função, tá? Então, vamos fazer o seguinte, para encontrar os valores de A0 e de A1, ou seja, os valores de A0 e de A1 que minimizam essa soma dos erros quadráticos, né? Eu vou derivar essa função em relação a 0 e vou igualar a 0. Em relação a 0 e vou igualar a 0. Depois eu vou derivar essa função SR em relação a 1 e vou igualar a 0 também, né? Então eu vou fazer as derivadas e vou ver o ponto que a derivada é 0, certo? Nesse ponto que a derivada é 0, se eu fizer a derivada segunda ela é positiva, eu tenho um ponto de mínimo, né? É o que vai acontecer aqui, certo? Então, vamos lá, vamos fazer a primeira derivada então. Vou fazer assim, a parcial. Vamos trocar a cor da caneta aqui, né? Parcial da soma dos erros quadráticos aqui em relação a 0, né? Bom, note que aqui eu tenho uma soma, né? Que é de um i variando a somatória de 1 até n. Então eu tenho para o ponto 1, depois tenho isso para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 4, né? Eu posso aplicar aqui, ó, a derivada num termo e depois, claro, que ela vai se aplicar aos outros também, né? Então, imaginando que isso aqui é uma função de A0, né? A derivada disso aqui vai dar 2 vezes U, né? Que seria tudo isso aqui, né? Vezes U', né? U' aqui é menos 1, certo? Então, eu posso fazer assim, ó, vai ficar uma somatória. Claro que cada termo vai ter a sua derivada, né? O 2 passa para frente. E como a minha variável independente é o A0, né, multiplicado por menos 1, então a derivada disso aqui, de SR em relação a 0, dá menos 1. Né? E como ela está dentro de uma função aqui, o 2 passa para frente, então fica menos 2 yi menos A0 menos A1 xi. Certo? O 2 passa para lá. E aqui a derivada rolinha. A derivada disso aqui tudo em relação a 0 daria menos 1. Então passa, fica menos 2 lá na frente. Certo, pessoal? Tranquilo aí, né? Bom, agora vamos fazer a derivada. Bom, isso aqui eu quero que seja 0, né? Para encontrar um ponto de mínimo, certo? E agora eu pego, faço também essa somatória dos erros aqui, o SR em relação a 1, vou igualar a 0 também. Então, em relação a 1, olha só, isso aqui é um U, né? Então fica 2 na frente também, certo? Eu estou derivando em relação a 1, então vai ficar menos 2. Menos 2. Só que aqui vai ficar menos 1 vezes xi, né? Então fica yi
menos A0 menos A1 x1 xi, certo? Note que eu estou derivando em relação a 1. Então isso aqui tudo é uma função, 2 lá na frente, menos, né? E o xi também, o menos e o xi, certo? Claro, isso aqui é uma soma de termos, né? Todos os termos da derivada vão ser iguais, né? Então, da mesma forma, né? Então eu posso manter essa somatória aqui na frente na boa, né? E igual isso aqui a zero, certo? Bom, note que eu posso passar esse menos 2 aqui para frente, porque ele está multiplicando tudo, certo? E se é igual a zero, eu passo para frente aqui, depois passo dividindo por zero, eu posso sumir com esse menos 2 daqui e também com esse, né? Posso sumir com os dois. Note agora que eu tenho as minhas incógnitas aqui. Quais são, né, pessoal? O que é que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir o A0 e o A1. O A0 e o A1, certo? Então, esse 2 aqui eu posso colocar para fora da somatória, e depois passo para baixo dividindo por zero, ele some, né? Agora, esse y, note que ele não está multiplicando a 0 nem a 1, ele pode passar para o outro lado. Então fica a somatória dos y e i, né? Então eu posso fazer assim, ó, e nesse caso aqui, o menos 2 eu sumi com menos 2, então aqui ficou positivo, né? Esse menos a0 menos a1 x eu passo para o outro lado. Então fica assim, ó, somatória de y, com i variando de 1 até n, né? Então, para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a 3, né? Igual a 4, então aqui, ó, eu vou ter somatória de A1 x1, né? Então, na verdade, eu vou passar esses dois termos para o outro lado, como se eu passasse para o outro lado, né? Eu somo com esse menos 2 aqui, deixo o y aqui e passo esses dois termos, só que tem a somatória, né, pessoal? Então aqui fica assim, ó, somatória e variando de 1 até n de xi, certo? Mas aqui na frente vai estar multiplicando o A1. Porque eu vou fazer a somatória para o x1, para o x2, para o x3, mas é sempre A1 vezes x1, A1 vezes x2, A1 vezes x3. Né? Então, A1 fica em evidência, eu posso tirar para fora. Ó, multiplicando a somatória do xi. Né? E aqui eu vou somar A0 quando i igual a 1, depois vou somar A0 quando i igual a 2, quando i igual a 3, quando i igual a 4. Então, eu vou somar o A0 n vezes, ou seja, aqui basta eu colocar um n. Então aqui é mais, né? Basta eu colocar aqui um n vezes A0, porque eu vou somar o A0 n vezes, certo? Né? Aqui embaixo, note que aqui eu tenho, ó, o menos 2 a gente passa para baixo dividindo, beleza, mas o xi a gente deixa aqui, eu vou ter xi, yi, um produto. Né? Então aqui do outro lado, ó, eu vou ter a somatória de variando de 1 até n de xi, yi, né? xi. Xi vezes xi vai dar xi ao quadrado, só que é somatória, né? Mas vai ficar x1 ao quadrado vezes a1, x2 ao quadrado vezes a1, x3 ao quadrado vezes a1, sempre a1. Então eu posso, na verdade, colocar o a1 para fora dessa somatória e vou ficar aqui, ó, com a1 vezes a somatória de variando de 1 até n do xi ao quadrado, que é xi vezes xi. Né?
E agora aqui eu tenho menos A0, que na verdade a gente passou tudo para o outro lado, fica tudo positivo daí, claro, né? A0, xi. Então também o A0 é sempre igual, A0 vezes x1, mais A0 vezes x2, mais A0 vezes x3. Eu coloco o A0 em evidência, fica A0 somatória, um i variando de 1 até n do xi. Aqui em cima que a gente poderia de repente só inverter para ficar igual, né? A0 vezes n, né? Mas vocês notem que daí a gente conseguiu um sisteminha de equações, olha só. Um sistema de equações, eu tenho A0, A1, A0, A1. Eu tenho todos os pares, né? Tenho todos os pares x1, y1, x2, y2, x3, y3. Então tenho todos os pontos. Então basta fazer a somatória do x, a somatória dos y, a somatória do x quadrado, a somatória do xy, né? Eu tenho o número de pontos, que é n. Eu resolvo esse sistema de equações, né? E eu vou achar então a minha equação, né? A minha equação do meu modelo, y igual a 0 mais A1x, né? Seria o y do modelo, né? Aqui faltou um mais, né, pessoal? Né? O xy foi para o outro lado, beleza? Toda essa parte aqui ficou positiva, tá? Na verdade, o yxi e xi ficou desse lado e o menos A0 menos A1xi foi para lá, né? Inverter os lados aqui fica do positivo. Beleza. Então, ou simplesmente aqui, pessoal, ou então simplesmente y, né? A0 mais A1x, né? E a gente consegue a melhor reta que se ajusta aos pares de pontos xi, yi, né, que a gente tinha na nossa experiência. Tá bom? Obrigado.